Eu sei que só Jesus dará a solução. Tá do lado muito rápido, ó. Você liga ele, já fica no grupo rapidinho. Eles deviam trocar esse computador pra esse. Né? É. Nossa, muito rápido. Acho que o computador dele é muito rápido. 1 minuto você liga, já pega. Agora é o Lucas. Vou pôr o do Lucas, aí depois eu prego. É isso aí, glória a Deus. Estamos aí na programação Deus é Fiel da Rádio Querigma. A rádio que tem uma mensagem de Deus para você, Aqui tem mensagem, aqui tem louvor, tem adoração, tem testemunho, tem oração, né? Vamos aí atender mais um pedido, o pedido do nosso irmão Lucas Rafael, que está aí ligadinhos conosco nesta tarde abençoada, né? E ele pede aí para ouvir o louvor Os Planos de Deus com Samuel Messias. E ele oferece a todos da nossa querida Rádio Querigma, oferece também para mim. Deus te abençoe, irmão Lucas, e a todos os ouvintes desta programação abençoada. Eita glória! E vamos que vamos aí com o louvor. É isso aí, gente. Vamos participar aí da programação Deus é Fiel. Daqui a pouquinho a palavra de Deus aos nossos corações. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aí para você que está aí sempre ligadinhos conosco, sempre aí nos ajudando aí na programação, participando, orando, né? E Deus ele tem sido maravilhoso e fiel nas nossas vidas, né? É a oração que sustenta o crente, né? A oração que nos fortalece, que renova as nossas forças, que nos faz ter mais experiência aí com o Senhor. E eu tenho certeza que todos têm aí orado, têm clamado a Deus, e Deus tem ouvido muitas orações, né? Temos muitos aí pedidos de oração, né? Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão aí participando, pedindo. E nós vamos daqui a pouquinho, né? Logo após a palavra de Deus, nós estaremos aí intercedendo aí pela igreja, por todos aqueles que têm pedido oração, né? E tenho certeza que Deus, ele é poderoso para abençoar a todos, né? Se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Até o Spotify é mais rápido aqui. Olha, ó, rápido. Aproveite aí para compartilhar nessa live, compartilhe aí com os grupos, com seus amigos, que daqui a pouquinho o Senhor tem palavra aí para o nosso coração, né? Então vamos participar, né? Nos ajude a estar divulgando a palavra do Senhor, né? Para que Deus possa falar aos corações, né? Tem pessoas que às vezes estão vendo aí o Face
e muitas vezes está passando alguma luta, algum momento difícil, e aí o Senhor, né, fala aí através das nossas vidas e as pessoas são edificadas, né? Esse é o nosso propósito das lives, né? Para que Deus venha alcançar essas vidas que estão aí precisando de uma palavra, né? Quantas vezes que eu precisei de uma palavra, né? Quantas vezes que eu estive assim triste, angustiada, e eu comecei a mexer no Facebook e vi alguém ministrando a palavra de Deus, e eu parei exatamente naquele momento que a pessoa estava ministrando, e aquela palavra que foi ministrada, ela me fortaleceu, ela alegrou meu coração, ela me renovou. Eu senti realmente Deus ali falando comigo, né? Então, da mesma forma que eu recebo, eu também quero dar, né? Então, como eu recebo muitas vezes palavras que me edificam, palavras que me levantam, palavras que me fazem estar mais forte na presença do Senhor, eu também quero ser esse canal de bênção para a sua vida, né? E para a vida daquelas pessoas que acompanham as nossas lives, as nossas programações, porque esse é o nosso objetivo, alcançar as vidas, alcançar as pessoas, né? Independente daquilo que as pessoas estejam passando, né? Porque às vezes a pessoa não está passando uma luta naquele momento, mas através de uma palavra que a gente ouve, aí quando de repente a gente vem a passar aquela luta, a gente lembra daquelas palavras e a gente pensa assim, né? Poxa, o Senhor foi na vida de Ana, o Senhor foi na vida de Pedro, o Senhor foi na vida de Elias, o Senhor foi na vida de tantos outros servos de Deus. Por que o Senhor não vai ser na minha vida? É lógico que o Senhor vai ser na nossa vida. O Senhor tem sido na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje, né? Porque o Senhor tem sido fiel. Eu analiso assim as coisas que Deus tem feito na minha vida. Daí eu fico analisando o quanto Deus tem sido fiel, né? O quanto que o inimigo tem lutado para nos ver derrotados, para nos ver no chão. E o Senhor sempre chega no momento certo, nos levanta e a gente permanece de pé na presença do Senhor. Porque a gente não brinca com as coisas de Deus, né? A gente leva a sério as coisas de Deus. E Deus sabe disso. Ele conhece aqueles que levam a sério as coisas do Senhor e aqueles que não levam a sério. Aqueles que tratam as coisas do Senhor, né, com brincadeira, de qualquer maneira, querendo tirar proveito dos outros. Mas o nosso objetivo não é tirar proveito de ninguém. Nosso objetivo é obedecer o ID do Senhor. É isso aí, glória a Deus, que coisa linda, né? Um louvor mais abençoado aí do que os outros, né? E vamos dando glória a Deus, porque a Bíblia diz para em tudo nós darmos graças, né? Vamos dar graça em tudo que muitas vezes nós passamos, enfrentamos, e chegou um momento maravilhoso, né? O momento de nós estarmos aí trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, né? Temos alguns irmãos que já estão entrando aí na live, né? Estamos fazendo a live através aí do programa Deus é Fiel, né? Estamos participando aí, fazendo a live, não no meu Facebook, mas na página, né, do meu Face, na página ali da rádio Deus é Fiel. Então, vamos estar aí transmitindo uma palavra que Deus colocou no nosso coração em João, né? Uma palavra bastante conhecida. Quero ler apenas um versículo da palavra de Deus em João, no capítulo 15, no versículo 16, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo aí a palavra de Deus ministrada pela nossa querida irmã Vilma, esposa do pastor Elisafã. Enquanto ela trazia a palavra de Deus, Deus falava algo forte dentro do meu coração. E quando eu cheguei aqui na rádio, esse versículo, né, ele veio dentro de mim e eu falei assim, é esse versículo que eu vou estar ministrando nesta tarde abençoada, aonde diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? O Senhor colocou esse versículo aqui no meu coração. Quero compartilhar algo assim maravilhoso, né? Que Deus me deu a partir do momento que eu vi
que eu ouvi, né, a serva do Senhor ministrando a palavra de Deus nesta manhã, né, na programação Paz no Vale, onde tem sido também uma benção na nossa vida, né? Cada programação, Deus tem trabalhado de uma forma assim especial dentro de nós, né? Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado experiências riquíssimas, né? Eu costumo dizer que aqui a programação da rádio, ela tem sido uma bênção na nossa vida, porque ela tem, assim, nos dado experiências gloriosas, né? Que eu falo assim, que tem dia que a gente sai daqui chorando, né? Eu saio daqui praticamente quase toda a programação chorando, né? Eu sou uma benção, né? Eu não me aguento, eu começo a sentir aí a presença de Deus, eu começo a ver Deus aí usando até criança, né? Para falar com a gente, e isso é maravilhoso, né? Você vê que as pessoas, elas participam pelo simples fato de Deus operar no nosso meio, né? Porque Deus tem operado no nosso meio. As pessoas, elas participam já com o intuito de ouvir Deus falar, né? De ouvir Deus manifestar algo em nosso meio. E nós vemos que aonde o Senhor, ele está, muitas coisas acontecem, né? O Senhor, ele manifesta a sua presença de forma que não tem como você negar que é a presença de Deus que você está sentindo, né? Porque é algo glorioso, né? E estar na presença de Deus é algo assim inexplicável. A gente não consegue explicar com palavras, né? Só quem sente Ele pode dizer o que é estar na presença de Deus. E esse versículo onde o Senhor diz que não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E eu pergunto para você nesta tarde, você acha que o Senhor, Ele te escolheu? Por que que o Senhor te escolheu? Aqui está a chave daquilo que o Senhor, né, diz do porquê que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós demos frutos. Ele quer que nós venhamos a dar frutos na presença do Senhor, né? E nós sabemos que dar frutos na obra de Deus é só aqueles que realmente têm ali a presença de Deus com ele. Porque como que ele vai gerar frutos se ele não tiver a presença de Deus? Porque não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer através de nós, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não sei falar direito, né? Eu não sou uma pessoa formada, não sou uma pessoa estudada, mas para Deus, Ele não precisa de uma pessoa que saiba falar bonito, Ele não precisa de uma pessoa, né, que saiba se colocar de uma forma assim, que venha chamar a atenção das pessoas. Ele precisa apenas de um vaso, né, de um vaso de barro. Ele não precisa de um vaso de ouro, ele não precisa de um vaso de prata, ele não precisa de um vaso de diamante, ele precisa de um vaso de barro, né? Um vaso onde você olha muitas vezes e você pensa assim, o que pode sair desse vaso, né? Muitas vezes a gente olha para certas pessoas e a gente não tem noção do que possa sair de dentro dela, né? Só quando é o abrir da boca, só quando ela mostra as suas atitudes que nós conseguimos enxergar, né, o quanto Deus é na vida dessas pessoas. E quando eu estava ouvindo a irmã Vilma falar sobre aquele homem centurião, onde tinha ali, né, um dos seus servos enfermo na sua casa, e ele pede para que alguém, né, um dos seus servos vá ali até onde está Jesus e falar para Jesus ir até ali e curar o seu servo. Diz a palavra do Senhor que depois, né, ele disse que não era digno nem de receber Jesus na sua casa, né? Então ali ele pega e fala assim que o Senhor poderia apenas dizer uma palavra só, que não precisava o Senhor ir até a sua casa, porque ele não sentia digno de receber Jesus na sua casa, né? Mas ele falou assim, se Jesus liberasse somente uma palavra ali, já era o suficiente, né? Então foi ali que o Senhor me chamou a atenção, né? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, vou pregar, eu preciso falar muito. Não, você precisa falar o essencial, né? Você precisa abrir a sua boca e deixar o Senhor te usar, né? Então, nós temos pessoas que muitas vezes querem usar o nome de Jesus, né? Querem até mesmo ser usado
Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz, abra a tua boca e eu encherei, né? Porque, na verdade, não é o que nós queremos falar, mas sim o que Deus quer falar através de nós. E muitas vezes está um desejo dentro do nosso coração ardendo, né? Muitas vezes a gente está com aquele desejo de contar ali um testemunho e o coração da gente está ardendo para a gente, né, falar aquele testemunho. E muitas vezes a gente não tem coragem de falar, porque a gente pensa no que as pessoas vão falar, ou a gente pensa assim, mas pregação, eu preciso pregar um versículo da Bíblia, explicar ali o versículo da Bíblia, e eu acho que não existe pregação melhor do que aquela de a sua vida ser uma pregação, né? A sua vida ser um testemunho, né? Você poder, como a irmã realmente ela disse aqui nesta manhã, né? A vida das pessoas, ela tem que ser ali um testemunho, né? As pessoas têm que olhar para ela e ver Cristo nela. Isso já é uma ministração de uma palavra, né? Ali você já está pregando Cristo. Quando você dá um bom testemunho, quando você realmente é um servo, uma serva de Deus, você tem atitudes, né, que condiz com a palavra de Deus, você está ali dando um bom testemunho. Tem pessoas que ele é alcançado pelos testemunhos que você dá. Muitas vezes você nem fala, né? Mas o fato de você andar, o fato de você falar, o fato de você se comportar, o fato de você muitas vezes tratar as pessoas, isso já mostra o que você é. Né? Isso já dá um bom testemunho de Cristo na sua vida. As pessoas olham e falam assim, essa pessoa ela é diferente, né, no falar, ela é diferente no comportamento, e isso já nós podemos já ganhar muitas almas para o Senhor. Quantas pessoas que não conseguem ganhar almas para o Senhor por causa dos seus testemunhos, por causa dos seus comportamentos, né, por causa das suas atitudes, né? Então, muitas vezes nós olhamos e achamos assim, eu tenho que saber pregar, eu tenho que saber falar bonito, eu tenho que saber falar sobre o Antigo Testamento, né? Nós temos que saber falar sobre o Apocalipse, mas nem todos têm, né, essa vocação, nem todos têm essa sabedoria, nem todos têm a facilidade de muitas vezes estudar e conseguir guardar as coisas. Eu falo por mim mesma, né? Eu tenho dificuldades, por mais que eu leio, por mais que eu acompanhe os cultos de doutrina com o nosso pastor, por mais que eu acompanhe a escola dominical, eu costumo dizer que eu aprendo as coisas na prática, né? Então, parece que Deus, ele olha assim para mim e fala assim, a Débora tem uma certa dificuldade, né, em guardar as coisas, mas eu vou dar ali para ela experiências na prática, porque na prática eu sei que ela consegue. Né? E é exatamente isso que acontece comigo. Muitas vezes eu não consigo, né? Eu leio alguma coisa e muitas vezes eu não entendo aquilo. E de repente, quando eu vejo, estou passando algum momento difícil, alguma luta ou alguma coisa na minha vida, daí eu começo a entender. Eu falo assim, agora eu sei por que a sua palavra diz isso, né? Porque eu estou passando, eu estou vendo como é que é. Então, muitas vezes, o nosso testemunho é muito importante para alguém, né? Que muitas vezes está passando alguma coisa que nós passamos lá atrás, né? Então, o nosso testemunho, ele edifica vidas, né? Nosso testemunho, ele transforma vidas, ele levanta vidas, ele mostra que Deus realmente, ele pega o homem que muitas vezes acha que ele não é capaz e capacita ele de uma forma que muitas vezes ele mesmo se surpreende com as suas próprias atitudes. E a palavra está dizendo aqui, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Você já pensou se Deus ele fosse escolher as pessoas, porque as pessoas, ele falava, não, vou escolher as pessoas que sabem falar melhor. Nossa, eu estava frito, né? Eu seria uma delas. Porque às vezes eu aqui me fico meio assim, vamos dizer assim, querendo trazer tanta coisa e às vezes eu acabo, né, ficando nervosa e acabo não trazendo aquilo que realmente eu queria trazer, né? Então eu vejo assim, se Deus fosse escolher, né, falar, não, esse aqui vou escolher ele porque ele é estudado, porque ele consegue memorizar bem as coisas, porque ele, né, eu posso enviar ele para outro país, porque ele sabe falar
inglês, francês, espanhol, mas não. Deus não olha desta forma, Deus não vê desta forma, né? Deus nos escolheu, independente, né, da nossa raça, da nossa cor, da nossa capacidade, né? Ele não olha para essas coisas, ele olha para que dentro de nós, né? Ele olha para aquilo que nós somos verdadeiramente aqui dentro, né? E aos poucos o Senhor ele vai nos capacitando, ele vai nos levantando, ele vai fazendo de nós, né, segundo a sua vontade, né? Eu estava meditando nesse versículo e eu vejo assim que a vontade de Deus é que a gente dê fruto. Essa é a vontade de Deus. E como que a gente vai dar fruto? A gente só consegue dar fruto quando a gente está ligado na videira, quando a gente é os galhos da videira, né? Porque se nós não estivermos ligados na videira, nós não produzimos frutos, né? Você pode olhar assim que uma árvore, ela tem ali os galhos, mas elas estão todas ligadas ali, né? Na videira. E a videira, ela tem ali as suas raízes profundas. E nós vemos que quando nós estamos ligados em Cristo, as nossas raízes, elas são profundas, né? A gente vê que a gente passa as dificuldades dessa vida. Muitas vezes que a gente olha, a gente pensa, eu não vou conseguir, né? Não tem jeito. Mas quando você vê, já passou, né? Quando você olha, o Senhor já te deu graça para você e você já está lá na frente. Então você vê como que é importante, né? Você saber que foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu ele. E se ele escolheu você, ele escolheu para um propósito. Se ele escolheu você, é porque ele já sabia quem você era e do que você é capaz de fazer, né? Então, dê frutos para o Senhor, né? Dê a oportunidade de Deus mostrar para você quem você é, porque às vezes nem mesmo você se conhece. Muitas vezes nem mesmo você sabe as capacidades que você tem dentro de si, né? Muitas vezes você acha que você não é capaz. Ah, não, fulano chamou o meu primo, chamou o meu marido, chamou a minha filha, porque eles têm condições, porque eles conseguem. E muitas vezes é você, né, que Deus está chamando. Muitas vezes é você que Deus quer que faça algo e você não está percebendo, né? Mas dê a oportunidade para você mesmo descobrir quem está dentro de você, o Deus maravilhoso que você serve, o Deus que capacita você, o Deus que levanta você, o Deus que te escolheu porque sabia que você era capaz, que você consegue, que você pode dar o seu melhor para Ele, né? Porque como que é importante você dar o melhor que você tem de si para o Senhor. Aquele homem, quando ele pede para um dos seus servos chegar ali diante de Jesus e pedir para que o Senhor Jesus fosse ali até a sua casa, e ao mesmo tempo, quando ele reconhece ali que ele não era digno de receber o Senhor na sua casa, ele diz para o Senhor, Senhor, libera somente uma palavra, não precisa vir na minha casa não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas libera uma só palavra. Olha só a palavra de Deus, o quanto que ela tem poder quando você põe ela em ação, né? Quando você acredita na palavra de Deus. Olha só como que é preciosa a palavra de Deus, né? Quando Ana estava ali no templo chorando na presença de Deus, Eli chegou diante de Ana, né? Achando que ela estava embriagada, né? Achando que ela estava ali meio alterada, né? Mas ao conversar com Ana, ele percebe, porque ela fala ali para ele que, né, estava ali clamando a Deus porque desejava algo ali, só Deus podia lhe conceder, né? Aí ele entendeu, aí ele liberou o quê? Ele liberou uma palavra. Ele disse: vai e que Deus conceda a tua petição. Então, olha que importante. O importante é você liberar, muitas vezes, uma palavra na sua vida, uma palavra na vida daqueles que te acompanham, naqueles que muitas vezes vêm buscar em você algo de Deus,
né? Ele liberou ali essa palavra, vai que Deus conceda a tua petição. E Ana, quando saiu dali, o seu semblante já era outro, né? E ela recebeu ali a vitória através desta palavra. Nós vemos que quando Pedro e João estavam entrando ali naquele templo, ali para buscar a Deus, diz a palavra do Senhor que na porta tinha um homem ali, e ele olhou para Pedro, olhou para João, querendo o quê? Querendo receber uma esmola, querendo receber algo, mas eles disseram ali para aquele homem, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda, né? Foi uma palavra, levanta e anda, foi simplesmente isso que fez aquele homem se levantar ali naquele momento. Então, como que é importante você prestar atenção na palavra, você liberar uma palavra na vida de alguém, né? Muitas vezes fala, eu não sei falar direito. Não importa se você não sabe falar direito. O que importa é que você creia na palavra, que é a palavra que transforma, que é a palavra que liberta, que é a palavra que cura, né? Então, você já pensou se aquele homem não tivesse tomado posse daquela palavra, quando os servos de Deus falou para ele, ó, levanta e anda. Ele teria ficado lá sentado, parado, mas não. Quando ouviu essa palavra, levanta e anda, ele não pensou duas vezes. Ele já foi lá sentindo lá no seu corpo, né? Os seus artérios, os seus pés já começaram a se mover, a sua perna já sentiu firmeza. E ele sai correndo. E para onde que ele vai? Ele vai para dentro do templo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, na qual eu acredito que ali ele reconheceu que foi Deus que lhe concedeu aquela vitória, né? Então, por isso que ele correu para dentro do templo, por isso que ele agradeceu ali o Senhor, né? Por isso que ele glorificou ali pulando o nome do Senhor, porque ele reconheceu que era Deus que tinha dado aquela vitória para ele, né? Jesus, ele disse para o homem que estava ali no tanque, chamado Betesda ali, aguardando o movimento da água, olha, pega a tua cama, levanta-te, anda. Foi uma palavra, foi apenas uma frase ali que o Senhor liberou na vida daquele homem, que levantou aquele homem, né? Que fez aquele homem pegar ali a caminha e sair rapidinho daquele lugar, né? E tiveram pessoas que queriam fazer o quê? Queriam barrar ele. Tiveram pessoas que queriam parar ele, queriam desanimá-lo, né? Mas não, ele nem deu ouvido para aquelas pessoas, né? Ele diz assim, ó, se o próprio homem que disse para mim pegar a minha cama e andar, né? Ele disse que eu posso ir. Quem é vocês para dizer que eu não posso, né? Então, nós vemos aí como que uma palavra na nossa vida faz uma diferença muito grande, né? Nós tivemos aí um congresso abençoado. Quantas palavras, né, que nós ouvimos, quantas coisas gloriosas que o Senhor operou, que nos edificou, né, que nos fortaleceu, que nos alimentou para andar mais um pouco aí na presença do Senhor, né? O próprio Deus, ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, né? Ele não precisou fazer um discurso grande para ver luz, não. Ele simplesmente abriu ali a sua boca e disse, haja luz. E de repente, houve luz, né? Ele disse, haja água, e houve água. Haja separação entre as águas, né? E houve a separação entre as águas. Produza a terra ervas verdes. E começou a terra a produzir, né? Que coisa gloriosa. Então, muitas vezes não é por falar muito que o Senhor opera. É nas pequenas coisas que muitas vezes o Senhor opera. Uma palavra que você libere na vida de alguém pode fazer com que a vida dessa pessoa venha a ser transformada, né? Uma frase pode mudar tudo. Uma palavra que você diga para alguém. A pessoa, às vezes tem pessoas que tudo que ela precisa é de um abraço, né? Quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas dizer isso, que entrou no culto e tudo que ela precisava era só de um abraço. Ela não precisava nem de uma palavra, ela precisava de um abraço mesmo. E aquele abraço que ela recebeu fez uma grande diferença, né? Aquele abraço falou muito mais do que 1000 palavras, né? Então, Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, ele tem o seu jeito, né, de mover os corações, e cada um de nós temos aí as nossas sensibilidades, que nós sabemos quando é Deus que está falando conosco,
né? Quantas vezes que eu estive assim, angustiada, que eu estive triste, e Deus pegar ali uma criança para vir falar comigo, né? Outro dia mesmo, acho que faz uns 2 meses, eu estava assim, me sentindo, sabe? Quando você está se sentindo um caco mesmo, só o bagaço da cana, né? Aquela cana que já foi passada na moinha um monte de vez, sabe? Que parece que não tem mais caldo. Estava me sentindo assim. Estava lá, sentada, não conseguia nem dar glória. Mas eu estava lá, o importante é que eu estava lá. Daqui a pouco se aproxima uma menininha de mim, ela congrega ali conosco, né? E ela se aproxima de mim e ela começa a me olhar nos meus olhos e ela olha para mim e diz assim: olha, Jesus te ama do jeitinho que você é. Isso que aquela menina disse me desmontou naquela hora. Porque eu estava me sentindo mal. Eu não estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo, sei lá, sabe quando você está se sentindo acabada? Que você acha um monte de defeito em você? Sabe, desse jeito? E aquela menininha ser usada por Deus para chegar pertinho de mim, olhar nos meus olhos e dizer, sabe, Jesus te ama do jeitinho que você é. Nossa, aquilo ali para mim foi como se tivesse esmagado eu por dentro, sabe? E tirado tudo aquilo que estava dentro de mim, tudo aquele negócio ruim que eu estava sentindo. As lágrimas começaram a descer do meu rosto. E eu comecei a me alegrar ali, porque eu vi o quanto que Deus é maravilhoso, né? Porque muitas vezes a gente espera de um profeta, a gente espera, assim, do pregador, a gente espera do pastor, né? A gente espera da mulher do pastor. E aí Deus usa aquela criancinha que você nem imagina que Deus vai usar e ela se aproxima de você, né? E ela fala ali com você e você sente que é Deus falando com você. Você vê que é Deus realmente falando com você, né? E ali você chora na presença do Senhor e você sai dali diferente. Eu lembro que quando eu dava aula na escola dominical aqui na sede para as crianças, tinha um menininho, o nome dele é Samuel, ele é neto da irmã Isabel. E ele era pequenininho na época, hoje ele já passou até eu, né? Hoje ele tá um homão já grandão, né? Mas, isso eu não tô dizendo que eu sou velha, né, gente? Eu ainda sou nova ainda, tá? Entendo, pelo amor de Deus. E esse menininho, toda vez que eu estava mal, esse menininho me trazia uma flor, sabe? Tinha dias que eu estava sem força até para dar aula. E eu chegava, e quando eu chegava, que eu arrumava a salinha, ele era o primeiro que chegava dentro da salinha. Aí ele chegava com a florzinha e falava: tia, eu trouxe essa flor para você. E eu olhava para aquela flor como se Deus estivesse usando aquele menininho, falando para mim o quanto que era importante para ele, que ele lembra de mim, que ele está me vendo, sabe? E eu chorava ali já no início da aula, porque eu sentia Deus usar aquele menino para falar comigo. Né? E quantas palavras que às vezes o Senhor usava ele para pronunciar e mal ele sabia, né? Como uma criança não sabe, mas eu sabia que era Deus que estava usando a vida dele para falar comigo. E aquilo ali alegrava, confortava o meu coração. Então Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Se ele te escolheu do jeitinho que você é porque ele sabe como você é e ele sabe o valor que tem dentro de você, o quanto você é importante, né? Tem até um corinho que diz, né, para a gente valorizar, e realmente a gente tem que valorizar o Espírito Santo, né? Ele move dentro de nós, ele está dentro de nós, e muitas vezes nós achamos que não somos capazes, que não conseguimos, nos enchemos de defeitos, mas cada um de nós temos um valor, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E é o Senhor que nos dá palavras, é o Senhor que nos usa segundo a sua vontade, né? Ele usa segundo o querer dele. Não é segundo o nosso querer, mas segundo o querer dele. Às vezes eu vejo assim uma pessoa ministrando a palavra de Deus com tanta sabedoria, com tanta eloquência, né? E eu fico olhando assim, e eu falo, nossa, que bonito, eu queria pregar desse jeito, mas eu não consigo pregar desse jeito. É tudo na base, né? Tudo na base, assim, eu não tenho rodeio, né? Eu vou falando que Deus vai mandando, não tem rodeio.
E eu vejo que tem pessoas que elas se preparam, ela faz esboço, ela faz tanta coisa. E eu fico admirada, eu acho bonito, eu acho lindo isso. Mas só que comigo não funciona isso, né? Comigo não funciona isso. Comigo é mais assim, Deus vai falando e eu vou entregando aquilo que Deus vai falando, entendeu? Deus vai pôr no meu coração, eu vou entregando, né? Às vezes sinto vontade de contar testemunho, sinto vontade de orar, e aí eu vou fazendo aquilo que Deus vai pôr no meu coração para me fazer. Mas Deus me escolheu, independente da forma que eu sei, né, fazer para Ele me escolheu. E é Ele que me capacita. É Ele que põe as suas palavras na minha boca. Não é eu que escolho as palavras. Eu deixo Ele conduzir o barco, né? Eu apenas vou falando, vou lembrando daquilo que Deus vai fazendo na minha vida, naquilo que Deus vai me dando, e vou pondo para fora. E vou deixando o Espírito Santo de Deus conduzir. E eu quero deixar aí para você nessa tarde. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa Ele falar na sua boca. Deixa Ele usar a sua vida, né? Seja aí um instrumento de Deus, porque foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. E se Ele escolheu você, Ele não errou o alvo, Ele acertou, né? Ele acertou naquilo que Ele escolheu. Ele sabe o que Ele escolhe. E Ele escolheu você para dar frutos e para esses frutos permanecerem, né? E quando a gente obedece à voz de Deus, a gente tem crédito com Ele. Então, obedeça à voz do Senhor. Ele escolheu você para uma grande obra. Ele tem um chamado na sua vida e Ele quer usar a sua vida como um canal de bênção para outras vidas. Quantos testemunhos que edificaram a minha fé nessas caminhadas que eu tenho passado na minha vida. Sabe, eu amo ouvir testemunho, eu amo ouvir as pessoas contarem aquilo que Jesus fez na vida delas. E são esses testemunhos que me fizeram o que eu sou hoje. Sabe, eu ouvia testemunho de pessoas contando que na oração Deus falou com ela, que na oração, né, Deus renovou, Deus abriu porta, Deus curou. E eu falava assim comigo, nossa, mas se o irmão orou e aconteceu isso, eu também vou orar e vai acontecer isso. Quantos testemunhos de pessoas que passaram momentos difíceis, que estavam quase passando necessidade. E Deus enviou a providência. E eu pensava assim comigo, se Deus enviou para ele, eu estou passando um estreito aqui, eu vou pedir para Deus, Deus vai enviar para mim também, né? E aí acontecia exatamente do jeito que eu pensava que ia acontecer. Porque eu ouvi os testemunhos. Eu lembro uma vez que eu fui contar um testemunho para minha mãe, que o irmão estava precisando de gás, o gás dele acabou, e ele não tinha dinheiro para comprar gás, e ele foi ministrar a palavra num lugar, e quando terminou de ministrar, que era na mesma cidade onde ele morava, não era longe, era perto da casa dele, ele foi ministrar, e ele ministrou a palavra de Deus, e o irmão veio e colocou um dinheiro dentro do terno dele. E quando ele foi olhar, aquele dinheiro era o valor do gás que ele precisava comprar, né? E eu fui contar o testemunho para minha mãe. Aí minha mãe ouviu o testemunho, ela pegou e falou assim, isso só acontece na vida dos outros. Na vida da gente não acontece, não, é só na vida dos outros. E aquilo ali me entristeceu, eu fiquei triste. Aí eu pensei assim comigo, não tem nada, né? Ela não acredita que eu posso fazer, né? Mas eu creio, Senhor. Minha mãe não acredita, mas eu creio. Eu creio que o Senhor entra com providência, o Senhor põe até dinheiro no bolso da gente. Aí, quando passados uns 2 meses, essa mesma dificuldade bateu na minha porta, sabe? Essa mesma dificuldade. Acabou o gás de casa, meu pai não estava trabalhando, não tinha ninguém em casa que estava trabalhando, a gente estava praticamente todo mundo desempregado, né? Vivendo pela fé ali. E eles sem servir a Deus, né? O único que servia a Deus era eu e minha irmã Dagmar. E aí eu fui para a igreja à noite e eu estava ajudando as irmãs lá na cantina. Aí teve uma hora que a irmã saiu, né? Saiu, me deixou sozinha na cantina e eu estava quase que chorando, né? Tava quase que chorando, porque eu estava pensando como que eu poderia fazer para ajudar, né, em casa, como que eu poderia levar esse gás para minha casa, mas eu não tinha coragem de chegar em ninguém da igreja e falar assim, irmã, eu estou precisando de um gás, eu não tenho dinheiro para comprar, será que a senhora não pode me ajudar? Eu não tinha coragem, como até hoje, né? Eu não tenho coragem de precisar de algo e chegar em alguém e pedir.
né? Eu não tenho essa coragem. E ali eu estava preocupada porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí o meu líder, né? Ele chegou e estava passando assim, que foi pro banheiro, e ele voltou. Ele me viu na cantina, ele voltou. Aí ele voltou e perguntou: tá tudo bem, irmã Débora? Eu falei: tudo bem, irmão, tudo bem. Tá, fiz igual a Sulamita. Tá tudo bem, tava nada. Mas tá tudo bem. Aí ele pega e vai pro banheiro, depois ele volta. Aí ele vai lá na cantina, fica lá na janelinha. Você tá bem mesmo, irmã Débora? As coisas estão tão bem? Falei: tá, irmão, tá tudo belezinha. Tudo glória a Deus. Tudo glória a Deus. Aí eu não sei, eu acho que o Espírito Santo falou dentro dele. Ele pegou, chamou mais uma irmã, né? Entrou dentro da cantina lá junto com a irmã. Aí começou a conversar comigo, falar sobre a festividade que estava se aproximando, as lembrancinhas, né? Que tinha que fazer alguma coisa. Irmão, eu falei: precisa correr, né? Tá chegando já, né? Tempo, né? Aí ele pega e fala: vamos fazer uma oração, irmã. Você tinha que fazer uma oração para você? Eu falei: amém. Aí fez uma oração lá, daí ele foi sair. Aí quando ele chegou na porta, ele enfiou a mão no bolso, deu ré, voltou para trás e falou assim para mim: estende a sua mão. Aí eu estendi a minha mão, ele colocou assim algo na minha mão, né? E ele falou: pode fechar. Aí ele soltou uma nota assim e fechou a minha mão e falou assim: Deus mandou te dar isso aqui. Aí eu falei: amém, irmão, mas eu não tinha visto que era dinheiro, né? Daí quando ele saiu, eu abri a mão. Quando eu abri a mão, tinha uma nota de R$ 50 na minha mão. E naquela época, minha filha, R$ 50 era dinheiro, né? Agora não dá para comprar nem o gás. Aí, quando eu abri, assim, que eu vi aquela nota, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, o Senhor fez aquilo que eu acreditava, aquilo que eu cria que o Senhor iria fazer, né? Porque eu acreditei naquele testemunho que o irmão contou lá na igreja. E o Senhor fez a mesma coisa na minha vida, né? Esse dinheiro vai dar para me comprar o gás, né? Vai dar para me comprar mais as coisinhas que tá faltando em casa. E eu fui correndo, né? Depois do culto, fui correndo para casa. E quando eu cheguei lá, eu falei: mãe, a senhora falou assim que Deus só faz na vida dos outros? Faz nada, Ele faz na minha vida também. Olha aqui, ó o dinheiro do gás. Aí a minha mãe olhou assim e falou assim: Débora, para quem que você foi pedir esse dinheiro? Você foi lá na igreja reclamar, falar que você está passando necessidade na sua casa? Aí eu falei: não, mãe, eu não falei para ninguém, não. O irmão que falou que sentiu de Deus de colocar uma benção na minha mão. E ele colocou o dinheiro e saiu. E quando eu fui ver, é dinheiro que está aqui na minha mão. Aí minha mãe falou assim: Débora, você não está mentindo, né? Falei: não, mas a senhora sabe que eu não minto. Para que eu vou mentir para a senhora? Eu não minto. Foi o irmão que deu esse dinheiro para mim. E ela pegou e ficou sem palavras ali, sabe? E eu pude glorificar a Deus. Por quê? Porque foi um testemunho que eu ouvi o irmão contar. E eu acreditei naquele testemunho. E exatamente do jeitinho que foi na vida daquele irmão, aconteceu na minha vida. Por isso que eu digo que um testemunho, ele edifica vidas. Um testemunho é experiência com Deus, né? Você ter experiência, aquela experiência gostosa com Deus. Porque é muito bom você contar o testemunho dos outros, mas quando acontece na sua vida e você contar o seu testemunho, isso é muito gratificante, né? Então que você possa refletir nesta tarde e ter a certeza que Deus que escolheu você, não foi você que escolheu ele. E quando ele escolheu, ele acertou em cheio. Ele sabia quem ele estava escolhendo. Ele sabia que ia dar fruto. Ele sabia que poderia colocar algo nas suas mãos. Ele sabia que você ia ser fiel, que você ia ser forte, que você tem sim as suas fraquezas, mas a Bíblia diz ao fraco, eu sou forte. Dentro de você tem uma força que nem mesmo você consegue enxergar essa força. É só quando você põe em prática a sua fé que você consegue enxergar essa força que está dentro de você. E agora nós vamos estar aí orando, né? Orando, momento gostoso de oração. Vamos orar aí pelo Congresso dos Adolescentes, né? Que está aí se aproximando, aonde eu tenho certeza que vai ser outra bênção, né? Só bênção de Jesus. Eu amo congresso. Gente, como eu amo congresso. Sou apaixonada por congresso, né? Falou que tem um congresso comigo mesmo. Só se não der para mim vir, né? Mas eu amo congresso.
Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão presbítero, irmão Wagner, né? Que é o líder aí dos adolescentes, que já está pedindo aí oração, né? Pelos adolescentes, para que Deus venha operar aí grandemente na vida de cada adolescente. Nosso irmão Wagner, né? Tem a programação em Projeto Santo, toda segunda-feira, a partir das 19h30, né? Tem sido também uma bênção. Participem aí, tem a irmã Andréia, né? A irmã Andréia também é outra bênção de Jesus, né? Que é a sua esposa. E você participa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né, irmão Wagner? Tem sido uma bênção as programações aí. E também o nosso querido pastor Elisafã, né? O pastor Elisafã também está aí participando conosco, aí pedindo louvor, querendo oferecer esse louvor aí para todos os apresentadores do programa. Eita, glória! Aí, irmão Wagner, para nós. Eita, benção pura, sem mistura. Que Deus abençoe aí. Vamos orar, vamos apresentar a Deus aí as nossas causas e também Deus continue capacitando cada dia mais as nossas vidas. E você que é vaso, instrumento de Deus, né? Deus escolheu você para uma grande obra. Nunca se esqueça disso. E que você ainda vai dar muitos frutos. E esses frutos vão permanecer, né? Vão gerar outros frutos através da sua vida. Pai maravilhoso, Deus, eu apresento a Ti nesta tarde, Senhor. A cada ouvinte, Pai, que está aí ligadinho conosco. A cada um dos irmãos, Pai, que estão pedindo aí oração. Eu apresento também os irmãos que estão aí na live, Senhor, a Mário, seu esposo. Eu apresento a cada um, Pai, que tem estado buscando a Tua face, porque nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós estamos aqui ofertando o nosso melhor para o Senhor. Sabemos, meu Pai, que tem muitas pessoas que talvez nesse momento estavam precisando de uma palavra, que estava precisando, meu Pai querido, de ouvir algo da parte do Senhor. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos escolhido para esta obra, para que nós venhamos gerar frutos, esses frutos venham permanecer, Pai. Toma nas Tuas mãos cada trabalho, peleja pela vida de cada um, Senhor. Abençoa os adolescentes, abençoa o irmão Wagner, irmã André, esse trabalho o Senhor tem confiado na mão dos Teus servos. Abençoa os demais irmãos que trabalham junto com eles na obra, Pai. Abençoa as programações, todas as programações desta rádio, Pai, que o Senhor continue honrando, que o Senhor continue abençoando, meu Deus. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, porque nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é luta, Pai, nós sabemos que muitas vezes, meu Pai, é só o Senhor para nos dar força, só o Senhor para nos dar a palavra, só o Senhor, meu Pai querido, para providenciar aquilo que nós precisamos para poder estar aqui, meu Pai. Mas eu apresento ao Senhor cada vida, Pai, eu apresento, Senhor, esses ouvintes que estão aí participando, Pai. Quantos ouvintes que estão aí participando? Temos ouvintes aí de Campo Grande, Pai, de Mato Grosso do Sul, temos ouvintes aí de Jacareí, Pai, de Taubaté, de Caçapava, de São José dos Campos, temos tantos ouvintes aí participando dessa programação, meu Pai, e nesse momento, meu Pai, eles estão clamando aí junto conosco, porque eles precisam de algo, eles necessitam de algo que venha do Senhor, meu Pai. Venha, Senhor, fortalecer esta irmã, venha, Senhor, renovar as forças desse irmão, venha, Senhor, pôr palavras na sua boca, venha, Senhor, continuar usando, meu Pai querido, os Teus escolhidos nesta terra, porque tem aqueles que ainda, meu Pai, não se encurvaram e não vão se encurvar, tem aqueles, meu Pai, que levam a sério a Tua obra, tem aqueles que amam a Tua obra, que têm compromisso com o Senhor, tem aqueles, meu Pai querido, que sabem quem tem crido, sabe, meu Pai, da onde o Senhor tem tirado, o que o Senhor tem feito, Pai. Toma nas Tuas mãos, meu Pai, aqueles que estão enfermos, quantas pessoas que estão enfermos e precisam ser curadas, quantas pessoas que estão aí com depressão, quantas pessoas estão sentindo angústia, tristeza, mas o Senhor é poderoso, Pai, para repreender todo esse espírito de angústia, todo esse espírito de tristeza. O Senhor é poderoso, meu Pai, para fortalecer aqueles que estão se sentindo fracos, para aqueles que estão se sentindo nada neste momento, Pai, porque tem momentos que por mais que nós estejamos rodeados de pessoas, nós nos sentimos só, nós nos sentimos fracos, nos sentimos falhos, pequenos, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos
renova. É o Senhor, meu Pai, que trabalha na nossa vida, meu Pai, nos levanta. Venha, Senhor, levantar vidas nessa tarde. Venha, Senhor, continuar realizando grandes obras em nosso meio, manifestando a Tua presença, Pai. Manifesta cada dia a Tua presença neste lugar, que nós possamos sair daqui revestido do Teu poder, que nós possamos sair daqui mais fortalecido, mais crente na Tua presença, que nós possamos, meu Pai querido, ser bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta. Vai alcançando agora, meu Pai, essa causa. Vai, Senhor, alcançando agora esse ouvinte, Pai, que está aí no seu lar, que está aí numa situação difícil, já não sabe o que fazer, já procurou tantas, ó Pai querido, saída e não consegue encontrar uma saída, mas a saída nós cremos que é o Senhor, meu Pai. Mostra, meu Pai querido, a saída. Mostra, meu Pai querido, uma solução, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Senhor não mudou, meu Pai. Toma nas tuas mãos agora essas causas, abençoa cada um, meu Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E nós vamos tocar aí o último louvor dessa tarde, né? O louvor que o pastor Elisafã está aí pedindo para nós. E nós já vamos estar encerrando, né, meus amados? Chegou o fim da programação, mas Deus, né, assim nos permitir, sexta-feira, a partir das 14h30, nós estaremos aqui novamente. Estaremos aqui com a programação Deus é Fiel. E à noite tem aí, né, na sexta-feira, a programação do pastor Clemente, né? Adoradores de Deus, a partir das 19h30. E também temos aí a programação aí do nosso irmão Carlos, irmão Lucas, irmão Glauco, né? Nosso irmão Glauco também, nosso irmão Lucas também tá aí participando conosco, né, irmão Lucas? Deus te abençoe, meu amado. Ele tem aí a programação junto com o seu pai, todo sábado a partir das 16h30. É só bênção. A tia Amanda e a tia Joyce também tem programação aí às 15 horas, né? Programação aí com as crianças. É só bênção, meus amados. E o nosso irmão Peterson tem aí a programação Aprendendo com a Bíblia todos os domingos, às 10h30. Participem aí das programações e sejam abençoados. E vamos que vamos aí com louvores, né? Este louvor, o pastor Elisafã, ele oferece a todos os apresentadores do programa, do programa da Rádio Querigma. Que Deus abençoe a todos. Uma gloriosa paz para todos vocês. Obrigada aí pela participação. Fico muito alegre e feliz quando vocês me ajudam aí participando, né? E vamos que vamos aí com lindos louvores. E até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Eita glória! Um super beijo a todos vocês da live também, por estar aí participando conosco. E vamos que vamos aí com louvores.